Bom dia. Hoje é sábado, Shabbat, Sabakton em grego. É o meu dia favorito da semana, da vida. É o dia de encontro, é o dia de passar horas aprazíveis com o meu Criador. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre legado. A palavra legado significa aquilo que é deixado, né? Aquilo que marca a vida de uma pessoa. E eu tenho ao longo dos anos feito muitas coisas profissionalmente, não profissionalmente, espiritualmente e até estupidamente. Eu fiz muitas coisas na vida, continuo fazendo. E a questão é, eu posso dizer assim, eu vivi uma vida plena. Tive problemas, tive alegrias, tenho problemas, tenho alegrias. Na condição de ser humano pensante, eu posso dizer que vivi e vivo uma vida plena. A plenitude da vida não está apenas em ficar, em passar o dia caminhando num campo de margaridas e ouvindo pássaros. Isso é uma delícia, isso é a cereja do bolo, mas a plenitude da vida está em realizar, em ser, em acontecer, em permitir, em fugir, enfim, todas as coisas que nós fazemos da vida nos produzem uma carga de experiências que vão ser importantes naquilo que nós chamamos de legado. E o legado não é aquilo que nós aproveitamos. Eu posso acumular todo tipo de experiência, de riquezas, de conhecimento, e eu posso usufruir disso tudo. Mas isso não é um legado, isto é um amontoado. O legado é aquilo que nós deixamos para aqueles que vêm depois de nós. Os nossos filhos, as pessoas que convivem conosco, ou até que não convivem conosco, mas ouvirão a nossa história em algum momento da vida. Né? O legado de pessoas sábias do passado, que eu não conheci, mas me trazem ensinamentos até hoje. O legado de Moisés, o legado de Hilel, o ancião, o legado de Abraão, o legado de Machado de Assis. Eu não os conheci, eles também não me conheciam, nunca ouviram falar de mim, da minha pessoa, não faziam a menor ideia que eu viria existir um dia. O legado dos meus bisavós, meus tataravós, eles não me conheceram. Talvez sequer tenham imaginado que eu viesse a existir algum dia. Eu também não os conheci. Não consigo imaginar como seria a voz deles, como seriam os costumes deles, né? As conversas deles, se eles eram pessoas agradáveis, se eram pessoas mal-humoradas. Isso eu não sei. Mas o que eu sei é que algo foi deixado deles para mim, o conhecimento, o exemplo ou o mau exemplo. Isso é um legado. Então, eu pensando nessas coisas, eu sei que eu tenho 3 filhos e 5 netos. Tenho uma esposa e eu sei que eu não sou eterno, não nesse mundo, não nesta vida. Eu sei que em algum momento eu vou não existir mais. Naturalmente, eu acredito
no Messias, eu acredito em Deus, eu acredito nas promessas de Deus, acredito no que dizem as Sagradas Escrituras. Portanto, eu acredito na ressurreição, eu acredito na vida eterna, eu acredito que eu devo fazer a minha parte para estar entre os que estarão na ressurreição para a vida eterna, não estar entre aqueles que serão punidos pelos males que fizeram no dia do acerto de contas, no dia do juízo. Eu acredito nisso. Mas eu acredito também que agora o que eu vou falar, ele não tem um sentido, como é que me falta a palavra aqui? Ele não tem um sentido espiritual, né, no tocante à ressurreição, no tocante à vida na eternidade. Mas ele tem um sentido metafórico no que diz respeito a uma segunda vida. Eu posso criar uma metáfora aqui, por favor, não me entendam mal. Eu não estou falando aqui de reencarnação, não acredito nisso. Eu não estou falando em me tornar um espírito vagando por aí, porque eu também não acredito nisso. Isso não tem fundamento bíblico, na minha interpretação e na interpretação de muitas pessoas que eu conheço. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando numa segunda vida. Esta vida que eu estou vivendo agora aqui, consigo me beliscar, falar com vocês. Aquela vida eterna da qual eu acabei de falar, mas existe uma vida intermediária. Existe uma vida intermediária. Não é uma vida onde eu sou ativo no falar, no ouvir, no pensar, no respirar, no aspirar, no ouvir. Não. É uma vida no sentido metafórico de que aquilo que eu produzi possa ser utilizado por outros como um legado. As minhas memórias, o meu caráter, as minhas lembranças são a minha vida intermediária. Então eu sempre pensei assim, como será uma hipotética conversa dos meus filhos, dos meus netos, no dia que já tenha passado até mesmo a tristeza da despedida, quando eu me for, mas que eu poderei me tornar uma boa lembrança, do tipo, o pai era engraçado, o pai fazia isso, meu pai dizia isso. Quando o meu filho era pequeno, o Guilherme, o mais novo, ele era pequeno, a gente sempre foi muito ligado, porque os meus dois filhos mais velhos, quando eles estavam na faixa de 17 e 18 anos, nós os trouxemos para Florianópolis, ficamos 1 ano e pouco com eles aqui, organizamos a vidinha deles aqui para trabalho, para estudo, e voltamos para Gramado com o nosso pequenininho, nosso bebezinho. Então, o Guilherme foi criado praticamente como um filho único. E eu já pai velho, né? A gente se tornou muito ligado. E a minha esposa me disse assim, olha, eu criei 2, esse aí tu cria. Ou seja, eu me tornei o responsável pelas coisas do cotidiano dele, coisas que eu não fiz com os outros, porque eu tinha que correr atrás do trabalho, dar o sustento da casa, viajar, assim por diante. Também fiz isso com o Guilherme, mas eu tive mais tempo. Então ele foi criado assim, muito próximo. E nos tornamos, e eu, pai velho, né, já tinha mais paciência, nos tornamos muito amigos, muito amigos. E ele se tornou um grande admirador meu. Eu me lembro de uma reunião na escola, era eu que ia na reunião de pais, né, cheio de mãe lá e o cueca velho aqui, lá no meio das mães. Eu ia nas reuniões de pais. E eu me lembro que a professora, fazendo avaliação de cada aluninho, né, isso foi na época do jardim de infância, do prézinho, ela dizendo assim, não, do jardim de infância, né?
outra primeira série, não me lembro, mas bem pequenininho. Porque ele já entrou alfabetizado na escola. Aí ela disse assim, o Guilherme, eu gosto de conversar com ele porque quando ele faz uma afirmação, ele quer explicar alguma coisa, ele levanta o dedinho e diz assim, segundo o meu pai. Então eu tomo isso como um maravilhoso elogio, como um elogio muito grande, segundo o meu pai. Então, segundo o meu pai, a vida é assim, segundo o meu pai, a vida é assado. Então, eu fico imaginando aquela conversa que eles terão um dia, ou poderão ter um dia, né, num almoço, num jantar, confortando a mãe, rindo, brincando, que é o que eles fazem bastante quando estão juntos. Como eles poderão lembrar de mim? Como eles poderão lembrar do pai deles? Que histórias eles vão contar aos seus filhos? Embora meus netos também já me conhecem bastante, então vamos levar para os netos isso. Que histórias eles poderão contar aos seus filhos, aos seus semelhantes, aos seus pares, né? Do seu avô? Como era o avô? Como era a personalidade do avô? Como era o caráter do avô? Como era o caráter do pai? Como era a personalidade do pai? Que coisas boas ele fez? Que histórias tem para contar do pai, do avô deles? Eu não vou deixar bens para os meus herdeiros, para minha família. Eu não tenho bens para deixar para eles. Os bens que eu tenho são deles já. E não são muitos. Talvez eu deixe alguns quadros, talvez eu deixe algumas obras de arte, talvez não deixe nada, eu não sei. Eu não sei que bens eu vou deixar, bens materiais eu vou deixar para eles. Mas se eu puder deixar bens espirituais de tal forma que quando eles lembrem de mim, eles lembrem com ternura, com doçura, com alegria no coração, lembrem com orgulho, com uma certa vaidade, segundo o meu pai. O meu pai dizia, meu avô falava. Eu creio que esse é o melhor legado que eu posso deixar para os meus descendentes. Então, quando a gente fala em legado, a primeira coisa é pensar o seguinte, não, escuta, o cara está falando em legado. Legado é uma coisa de pessoas importantes. Sim, exatamente. Legado é uma coisa de pessoas importantes. É algo que pessoas importantes, notáveis, significativas, deixam aos seus as gerações futuras, sejam parentes ou não. Então, é coisa de gente importante? É. Então, eu estou dizendo que eu sou importante? Sim, eu estou dizendo que eu sou importante. Tá, mas tudo bem, tu fez coisa, tu é escritor, tu é importante. Não, não é por isso. Eu sou importante porque eu sou amado por Deus. E desta forma, todos são importantes. Todos são interessantes, porque são amados por Deus. E o legado se constrói em vida, e não apenas nas memórias. As memórias são as memórias do legado. Mas o legado se constrói em vida. E quem vai guardar esse legado não são os bancos, não são os cofres. Quem vai guardar esse legado são as memórias. E quem tem as memórias guardadas no livro da vida é Deus. Então, a pergunta que eu continuo a me fazer e que eu proponho que vocês também façam a si próprios. Que legado eu vou deixar para os meus filhos, para os meus netos, para os meus amigos, para os que vierem a ter conhecimento do meu nome, de quem eu fui, o que eu fiz algum dia?
qual é o legado que eu vou deixar? Aí você pode dizer, mas eu não tenho legado nenhum, desculpa, mas então você não está vivendo. Isso não é uma vida, você está vegetando. Você está passando pelo mundo e gastando o mundo de quem quer deixar algum legado. Todos devem deixar um legado. Todos devem deixar a sua contribuição para o mundo. Eu já disse em outro vídeo que nós não temos obrigação e nem capacidade de salvar o planeta. Não importa quantas árvores eu abraço, quantas vezes eu aplaudo o pôr do sol, né? Quantos pinguins, quantos ursos polares eu salvo. Eu não estou salvando, não vou salvar o planeta por isso. É bom fazer tudo isso, mas eu não vou salvar o planeta com isso. Ou melhor, eu não vou salvar o planeta. Eu não tenho capacidade, eu não tenho força, eu não tenho poder para salvar. É só Deus, é só o Messias que tem essa capacidade. Mas eu tenho capacidade, eu sou capacitado. Por mais debilidades que eu tenho, por mais limitações que eu tenho capacidade de mudar, de transformar, de dar exemplo na vida de alguém que está próximo de mim. Este é o meu legado, essa é a minha obrigação enquanto eu estou vivo. E aquele que teve a sua vida modificada por alguma coisa que eu fiz, por alguma coisa que eu possa ter proporcionado, ou de bom, ou de ruim, que Deus me livre, este é o meu legado. É assim que eu posso ser lembrado. É assim que eu posso ter esta vida alternativa. A segunda vida, a vida intermediária entre a vida que eu vivo e a vida que eu viverei. Esta vida intermediária, ela não está mais comigo. Ela está com as lembranças, com as minhas lembranças, com aquilo que eu deixo para os meus herdeiros, para os meus... que palavra eu vou usar aqui? Para as pessoas que vierem depois de mim, independente se sejam parentes, herdeiros ou não. Qual é o seu legado? A bênção de hoje. Yevarechecha Adonai vishmerecha, Yair Adonai panav elecha vikuneka, Issa Adonai panav elecha veyasen lecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Feliz sábado.